Olá, seja bem-vindo. Muito obrigada novamente por estar aqui assistindo essa segunda aula. Como eu mencionei, o assunto que eu trouxe hoje é sobre organização, é sobre métodos, é sobre a gestão eficiente do escritório de advocacia. Quando a gente fala em controles, quando a gente fala em prazos, quando a gente fala em atendimento de excelência, o que pode preceder e o que precede tudo isto? Uma boa gestão e uma boa eficiência nessa organização. Vários escritórios que chegam a ser bem-sucedidos, que têm realmente sucesso e excelência, pode ir atrás e buscar e fazer uma visita nesses escritórios que você vai conseguir identificar por que ele funciona muito bem. Não existe mágica, mas existem estratégias e existem formas de atuar que vão garantir toda essa excelência quando a gente trata de gestão de escritório de advocacia. Se eu quero que o meu cliente seja bem atendido, se eu quero que o cadastro desse cliente esteja correto no sistema, se eu preciso identificar o nome, o sobrenome, o endereço para enviar uma correspondência, qualquer atuação com aquele cliente, qualquer atuação daquela peça para ajuizamento de ação, para interposição de um recurso na área jurídica, ele vai preceder toda essa organização. Quando a gente fala em não perder prazo e entrar com o ajuizamento da ação no prazo combinado com o cliente ou dentro daquele prazo peremptório, aquele prazo legal na justiça, qual que é a arte, qual que é a mágica? É a gestão eficiente, então é essa automação que a gente fala de sistemas, que é uma ferramenta que a gente utiliza poderosíssima para organizar toda a eficiência dessa gestão. Muitas pessoas não adquirem a compra de software jurídico e eu aconselho que vocês comecem a pensar nessa questão, nesta ferramenta, porque é uma ferramenta muito hábil. Por quê? Você pode ter um controle eficiente, mas qual vai ser a forma desse controle eficiente? Por e-mail, por Outlook? Qual é essa forma de você gerir toda uma área, todo um contencioso dentro do seu escritório? Independente do tamanho, ok, eu tenho 30 processos, eu consigo anotar todos eles na minha agenda. Mas a partir do momento que você vai realmente crescendo, que você vai se profissionalizando dentro da sua advocacia, é importante que você adquira controles realmente eficientes. E todos os controles que você eleger, se você tiver realmente uma gestão dele, você vai poder ter sucesso sim. Mas existem excelentes sistemas no mercado, que nós chamamos de software jurídico, que garantem que o processo jurídico seja acompanhado, início, meio e fim. Então, no início, quando chega uma publicação, vocês vão precisar de fazer esse controle. Se ela veio pela empresa, terceirizada, pelo Acrobat, pelo Push, não importa a forma como ela veio, mas importa a forma como você vai armazenar e colocá-la disponível dentro do seu sistema. Essa é a etapa 1. Etapa 2, como você vai lançar e vai distribuir para toda a equipe? Você já está lidando com prazo de 5 dias para recurso, prazo de 10 dias, o prazo que for, você vai precisar de controlar, então você vai precisar de distribuir. Então aí existe uma eficiência, existe uma estratégia em relação a essa distribuição, porque você vai distribuir para os seus sócios, para os seus colaboradores, que vão ter a capacidade técnica para poder executar aquele recurso ou ajuizar aquela inicial. Uma vez distribuído, o advogado vai precisar de um prazo, o prazo legal, o prazo interno, muitas vezes um dia antes, para que você não tenha prejuízo em relação à interposição, para que você não passe apuros e que você realmente possa distribuir aquele prazo. Então, aí também existe um controle de uma gestão, se esse prazo está próximo, se o advogado está fazendo, se não teve nenhuma dificuldade técnica, análise de jurisprudência, análise de algum entendimento e que de alguma peça, de algum incidente processual ou de algum precedente que vai agregar valor naquele caso, naquele recurso. Então, você precisa de tempo e precisa dessa gestão. A gestão, ela deve ser eficiente, ela funciona de forma eficiente quando a gente consegue agregar esse software, porque um software ele vai controlar o início, meio e fim. Então, quando o advogado finaliza o prazo, o que vai acontecer? Ele vai precisar de ir ao tribunal,
protocolizar. Se o prazo, se o recurso e o tribunal já trabalhar de forma eletrônica, como a maioria dos tribunais hoje, esse prazo vai ser protocolado de forma eletrônica. Mas para isso também nós precisamos de uma gestão. E um software jurídico, ele garante essa boa gestão, ele garante uma eficiência, ele garante um controle. Quando a gente fala em crescimento, quando a gente fala em profissionalização, quando a gente fala em tempo livre para captar estratégias que a gente precisa adotar de liderança, de captação, de funcionamento. Se a gente, ou você como sócio, fica muito amarrado ou fica muito restrito à execução propriamente dita daquele prazo, com um controle muito arcaico, muito manual, você perde a chance de crescer e de agregar ainda mais valor na sua advocacia. Então, não que não seja importante essa tarefa executiva, todas elas são muito importantes, mas comece a pensar nessa possibilidade de agregar valor com ferramentas excelentes que existem no mercado, que estão disponíveis e que elas vão controlar início, meio e fim, elas vão criar indicadores, elas vão criar BI, que é o Business Intelligence, que a gente chama em determinadas áreas, para controlar, para computar número de acordos, número de processos recebidos, número de processos baixados, para conseguir fazer uma gestão, uma boa apresentação para o seu cliente, relatórios imprescindíveis, gráficos imprescindíveis. Então, tudo isso vai agregar muito valor. Eu trouxe uma tela que eu preparei para vocês, que diz um pouquinho a respeito do fluxograma em relação às publicações. Né? Então, eu fiz um resumo aqui que um software jurídico, qualquer um deles, precisa e necessita de organização e ele precisa de ter alguns componentes que a gente não pode passar batido. Então, alguns deles são em relação ao lançamento, atendimentos, publicações, andamentos, observações importantes, as telas que vocês possam lançar todos esses processos, todos os recursos, sejam recursos administrativos, sejam recursos mesmo peremptórios na justiça, telas que componham o andamento, a informação, o que vai ser importante para o cliente, telas que vão possibilitar criar gráficos, criar o BI que eu citei, telas de baixas, as baixas são muito importantes quando a gente fala em organização, em gestão, nós precisamos, todo lançamento distribuído, ele deve ter uma baixa, porque nós estamos falando hoje em gestão do escritório em relação à automação de sistema, em relação à organização e métodos. E organização e método, você não constrói de uma maneira aleatória, você constrói com técnica. Então, quais são as técnicas? Início, meio e fim. Lançamento, distribuição, checagem, acompanhamento, fechamento com baixa. Esse prazo iniciou no escritório, foi ajuizada a ação no dia 12 de abril e no dia 17 de abril ele foi protocolizado na justiça, depois ele teve este recurso, este andamento, aconteceu essa situação no decorrer de toda a tramitação processual e que gerou X resultado, gerou X feedback com o cliente. E aí, para formatar e organizar isso, existem muitas formas. Você pode criar uma área de gestão processual dentro do seu escritório, que vai acompanhar todo esse lançamento, ou você pode ter em cada núcleo jurídico, seja de família, criminal, tributário, um acompanhamento específico, que pode ser do advogado ou pode ser de um colaborador. Existem pessoas muito boas e preparadas no mercado que garantem essa atividade, para que essa atividade ela realmente tenha um controle efetivo. Pensar em controle dentro do escritório de advocacia é um dos principais investimentos que você, como advogado, você pode fazer. Então, busque, investigue qual é o melhor software jurídico, quais os softwares que existem no mercado, quais são mais acessíveis, que você possa realmente contratar e trazer para a sua equipe. E mais, uma vez contratado, coloque em ação, coloque em movimento, treine as pessoas, capacite, pense na estratégia de quem vai distribuir, quem vai acompanhar, quem vai baixar, porque é uma ferramenta poderosíssima. E se você pensa em profissionalização, dentro do seu escritório de advocacia, não existe
outra ferramenta, a não ser um software jurídico que realmente vai agregar muito valor e muito conhecimento e muito controle para você e para o seu cliente, para a equipe que esteja inserida junto com você. Então, é um diferencial competitivo em relação ao mercado que você vai ter em relação ao concorrente, ao seu colega. Muitas pessoas buscam e se utilizam dessa ferramenta. Não é um bicho de 7 cabeças organizar, colocar tudo isso. Pense nas etapas, cadastro de processos, cadastro de clientes, informações processuais, informações gerenciais, relatórios que vão ser gerados, tempo para a distribuição de tudo isso, forma de atendimento ao cliente via relatório, vai ser pelo site, vai ser com e-mail e senha. As formas são muitas, você vai poder eleger várias delas, mas o importante é você identificar que vai ser imprescindível, que vai ajudar muito na sua organização. Então, faça uma boa escolha, comece a acompanhar e cobre da sua equipe. Incentive e motive a sua equipe para que ela utilize o bom software que você tenha contratado, para que você possa gerir essa organização e métodos no início, meio e fim, dentro dos seus controles de processos de trabalho. Então, eu vou me despedindo, agradecendo por mais esse momento que você participou dessa nossa aula sobre automação de sistema e gestão de escritório, e solicito para que você, mais uma vez, coloque sua dúvida, coloque sua sugestão, coloque seus maiores desafios para que eu possa te ajudar, para que eu possa responder e para que assim a gente possa passar para o próximo tema e que ele seja agregador de resultados dentro desse enorme tema que é a gestão de escritório. Muito obrigada.